tua vida depende de você. Se você não se esforçar, você não vai chegar onde você quer. Era estagiário, ganhava R$1.200, separava R$300 para investir. A gente morava numa comunidade de estrangeiros, então nós éramos em 8 brasileiros vivendo lá. Eu precisava de uma oportunidade, eu sabia disso. Eu precisava de um olho no olho pra eu falar assim, cara, vocês viram o que eu entreguei aqui? O mercado financeiro, ele é um ambiente que você vai estar cercado de pessoas muito inteligentes, assim, a galera é muito acima da média. Eu não sou o cara mais inteligente do ambiente, eu não era. Então eu tinha que ter algum diferencial. Aí eu comecei a comprar a ação da Vale, a ação da Petrobras. E aí todo dia eu acordava de manhã e ia ler o jornal pra ver se alguma coisa tinha afetado o preço dessas ações. Eu comecei a ficar trocando empréstimo de banco pra banco. Então eu peguei no Bradesco, eu 3 meses não tinha mais a carência, eu tinha que pegar no Itaú. Comecei pegando a 1,8 de taxa, eu fui pegar a minha última taxa a 4,5 de juros ao mês. Então aqueles 180 tinham virado 360. E é essa hora que eu falei, quebrei. Fala comigo, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Caruso Cast número 5. E hoje eu tô com ele aqui, que é meu sócio, amigo, trabalhou no mercado financeiro, estudou engenharia de produção, tem 2 pizzarias suburbanos e CFO do Grupo Silva. Eu tô com ele aqui, Caio Lacerda. E aí, meu irmão? E aí, meu sócio, como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao podcast. É uma honra ter você aqui. Eu falei que eu queria muito que você viesse aqui, porque você é... Pra quem não sabe, o Caio ele é bem low profile. Vocês vão conhecer uma história incrível aqui. E eu quero aprender muito. Eu tô aqui como aprendizado, como público. E eu acho que esse cara tem uma história muito a ensinar a mim e a vocês. E eu queria que ele falasse um pouco da vida dele e desbloquear isso de primeiro podcast, aparecer mais, falar, porque, como falei, é um cara muito, muito inteligente, que tem uma história, um mindset muito legal, uma história muito foda. Então, seja muito bem-vindo, meu mano. Tu morou na China um tempo. Por que você foi pra China? Como que foi essa experiência? O que tu viu? Como é que era diferente lá? Me conta esse tempo. Quanto tempo você passou lá? Porque fez parte da tua vida. Foi 2009. Na época o PT tava, enfim, bombando o pré-sal. Meu pai foi chamado para fazer a construção das embarcações que iam vir pro Brasil. E aí eu tinha 13 anos, fui para lá, fiquei 2 anos. Assim, é engraçado que eu comento com as pessoas que foi uma das primeiras viradas de chave, assim, na minha vida. Porque a gente morava numa comunidade de estrangeiros. Então nós éramos em 8 brasileiros vivendo lá. O que acontece é que as pessoas iam muito para seus países, né? Então, apesar de você estar com 8 brasileiros lá e mais alguns estrangeiros, a galera visitava muito seus países. Então o que acontecia é que você acabava ficando sozinho muito tempo, assim, às vezes. Sei lá, todo mundo viajava de férias e por algum motivo eu acabava ficando. Então eu ficava lá 2 meses sozinho, 100% do tempo. Então eu aprendi a conviver muito sozinho comigo. Eu ia pra cinema sozinho, isso com 13 anos. Ia pra cinema sozinho. Eu, enfim, brincava sozinho de futebol, dava meu jeito. Conhecia as pessoas lá em outras línguas que o pessoal não falava português. Eu também não sabia falar inglês. Tava me adaptando ainda. Então, cara, foi um momento que eu aprendi muito a viver sozinho. E hoje eu não preciso de aprovação de ninguém para fazer nada, assim. Que experiência. Desde novo você criou esse mindset. E aí, todo esse tempo na China, quantos anos tu ficou lá? Fiquei 2 anos na China. 2 anos na China e tu volta pra cá, volta a estudar na escola normal do Brasil. Tudo mais. É. E aí você termina a escola, como que você decidiu a faculdade? O que eu vou fazer? Assim, o que eu vou cursar? Então, o que acontece? Eu, sendo muito transparente, eu não era um aluno muito acima da média assim na escola. Na escola eu sempre estudei, a média era 6, eu estudava para tirar 6 e passar. Eu literalmente fazia o meu, acabava o ano letivo, ia para casa, o ano seguinte, mesma coisa. Entrei na faculdade ainda com esse pensamento. Os 2 primeiros períodos ali não era um oba-oba, porque eu também não era muito de sair, não era muito disso, mas eu não tinha a mentalidade ainda do a mais. Do que para você chegar em algum lugar, você tinha que esticar a corda, porque, enfim, a tua vida depende de você. Se você não se esforçar, você não vai chegar onde você quer. E aí eu tive uma virada de chave, um momento, li um livro, até dando um contexto, assim. Meu pai, ele trabalhou na área de óleo e gás, e na área de óleo e gás o salário é muito bom, assim, então eu não posso reclamar, assim, meu pai sempre me deu tudo do bom e do melhor. Meu pai sempre teve um salário muito bom para padrão Brasil, mas a gente sempre viveu muito apertado. Então, assim, não que eu estudei na PUC, que era uma faculdade muito boa, cara, do Rio de Janeiro, sempre, tive
acesso a muitas coisas que pessoas comuns não tinham. Só que, por outro lado, a gente sempre vivia muito apertado. Porque apesar de ganhar bem, meus pais sempre gastavam mais do que eles tinham. Então, se o nosso budget era... Meu pai tinha X de salário, a gente vivia num padrão de vida 2X. Motivado por empréstimo, juros de apartamento, tudo isso. Então, eu entendi que assim, não bastava só você ganhar muito bem. Você tinha que passar por um processo de conseguir investir bem o seu dinheiro, de reservar um valor para você guardar, porque senão você ia viver nessa roda de tipo assim, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai sempre viver apertado. E uma hora a conta chega, né? Porque você vai ficando mais velho, você precisa ter uma reserva para poder, enfim, aposentadoria e tudo mais. E aí, vendo tudo isso e vivendo no dia a dia, eu entendi que eu precisava passar por um processo de, óbvio, eu quero ganhar muito bem quanto meu pai ganha, mas eu não quero viver a vida da maneira com que ele vive, né? Apertado com juros de financiamento de carro, financiamento de apartamento. Sempre que meu pai ele passava de um emprego para ganhar um emprego a mais, ele trocava carro, trocava apartamento, fazia novas obras dentro do apartamento. Então a gente sempre viveu elevando o nível, sendo que quando você ia ver a conta bancária, ela não estava saudável. Não estava condizente. Perfeito. Entendi, sim. E aí eu entendi, entrei na faculdade, tive essa virada de chave que assim, eu precisava não só ganhar bem, mas eu precisava também ter um controle financeiro sobre os meus gastos e saber investir esse dinheiro. Na época eu fazia engenharia mecânica, já estava no 7º período, já estava próximo de me formar, mas eu não gostava, assim, eu estava ali visando única e exclusivamente o retorno financeiro, porque seria um caminho mais fácil para mim, ao me formar, conseguir migrar para a área de óleo e gás, porque minha família é da área de óleo e gás, então eu conseguiria fazer um network de ser puxado para dentro e seguir aquela vida ali. Só que, de novo, por entender que eu precisava investir esse dinheiro e precisava reter esse capital de alguma maneira eficiente, eu comecei a... eu era estagiário, ganhava R$ 1.200, separava R$ 300 para investir. A história é literalmente essa. Aí eu comecei a comprar ação da Vale, ação da Petrobras, botava, sei lá, R$50 numa ação da Petrobras, botava R$50 numa ação da Vale. E aí todo dia eu acordava de manhã e ia ler o jornal para ver se alguma coisa tinha afetado o preço dessas ações. Só que assim, no final das contas, de 50 em 50 reais você nunca vai chegar onde eu queria chegar. Então eu entendi que foi quando eu tive essa virada de chave que eu falei, cara, por que eu não faço isso para outras pessoas e eu começo a trabalhar com isso? Porque eu não estou satisfeito com engenharia mecânica, eu não gosto dessa parte. Vou tentar entender como eu consigo fazer dinheiro, como eu consigo escalar, né, dentro do que eu gosto, do que eu estou vivendo hoje, conseguindo monetizar e ganhar bem em cima. E aí eu fiz essa transição, saí do mercado da engenharia de mecânica e fui para a engenharia de produção, visando entrar no mercado financeiro mais à frente. Ah, tu já visava então com a engenharia de produção entrar no mercado financeiro? Sim. Tu já tinha essa ideia já? Sim. Já quando tu trocou ali de engenharia mecânica para engenharia de produção, tu falou, cara, eu quero visar o mercado financeiro. Tu já tava começando a entender, investir um negocinho aqui, tu sabia que no mercado financeiro talvez você conseguiria investir melhor e visar o que você queria pra vida. 100%. Investir mais e ter o retorno, tudo mais. 100%. E aí essa entrada no mercado financeiro, como é que foi? Foi teu primeiro trabalho, assim... Claro, você já estagiava, mas foi trabalho mais sério, assim. Como que foi essa entrada? Como que você chegou e passou? Como que é essas etapas? Como funciona para tu entrar no mercado financeiro? Então, antes disso, enquanto eu fazia engenharia mecânica, eu cheguei a trabalhar como vendedor de material para cirurgia, mas foi um negócio assim meio passageiro. Quando eu decidi que eu ia entrar no mercado financeiro de fato, que eu migrei para engenharia de produção, e que eu precisava me dedicar, e que assim, o mercado financeiro ele é um ambiente que você vai estar cercado de pessoas muito inteligentes, assim, a galera é muito acima da média, muito acima da média. Então, assim, e sendo, de novo, muito transparente, eu não sou o cara mais inteligente do ambiente, eu não era. Então eu tinha que ter algum diferencial. O que foi meu diferencial? Sempre foi hora trabalhada. Então, como é que eu entrei no mercado financeiro? Como estagiário, eu ganhava ali R$ 1.200, comecei a juntar um dinheirinho, cheguei a ter R$ 5.000 na minha conta bancária. E aí eu comecei a tentar entender como é que eu conseguia entrar no mercado financeiro. Porque é uma bolha muito fechada, assim, é uma galera, Zona Sul do Rio, o mercado financeiro no Rio, né? É a Zona Sul ali, quem é filho de que já trabalhou em algum lugar, a galera da PUC que faz engenharia, um ou outro que faz engenharia e economia. Então eu falei, cara, como é que eu consigo furar essa bolha? E aí na época tinha um curso que era ProSIC, que eles pegavam os melhores alunos
e eles arrumavam entrevistas para essa galera, para os melhores alunos do curso. E aí eu tinha R$5.000, eu fui na sede deles para poder para procurar saber mais sobre o curso. Aí você tinha o curso online, que custava R$1.500, e você tinha o custo presencial, que era de R$5.000. E era literalmente tudo que eu tinha. Na época eu já tinha 22, 23 anos. Eu nunca gostei de ficar pedindo mesada pro meu pai, nada disso, ainda mais com 23 anos. Assim, eu queria ter minha independência. Ganhava pouco, mas eu tinha minha independência, ele vivia com o que eu tinha. E aí eu falei, cara, e agora? Tipo, o que eu faço? Teu primeiro all-in. Meu primeiro all-in. Eu tinha R$1.500. Para poder fazer o curso, já estava no finalzinho, eu teria que largar o trabalho, então eu ia ficar um mês e meio ali durante o período do curso, sem trabalhar, sem ter nenhuma renda entrando. E aí eu falei, só que aí, durante a conversa, o cara que tinha uma certa entrevista lá, mas era muito mais comercial do que ele te entrevistar para você entrar. E aí o cara foi muito transparente comigo, ele falou, olha, sendo muito sincero, para você ganhar as entrevistas com as empresas, por ser o melhor aluno, caso você venha a ser, não vai ser no online, vai ser no presencial, porque você não vai conseguir se destacar no online, porque enfim, o cara não vai ver a tua cara. Por mais que você mande muito bem, tem muitos cases que são presenciais. E aí eu falei, cara, então é isso. Tipo assim, eu vou ter que pegar meus R$5.000 e eu dei R$5.000 à vista, tipo, paguei para poder fazer o curso. E eu sabia que eu tinha 1 mês e meio para conseguir entrar no mercado financeiro. Porque senão, assim, eu não ia ter o que fazer. Não sei, hoje eu não tinha um plano B, eu geralmente não tenho. Então, quando eu entrei, eu falei, cara, eu preciso pegar essa vaga de qualquer maneira nas entrevistas depois e eu vou conseguir. Um único plano. Um único plano. Caraca, e aí eu acho, cara, muito foda, porque eu, mesmo não sendo esse mindset, essa forma de pensar assim, de plano A, não tem plano B, que a gente fala, cara, é um mindset assim, extraordinário, que eu falo como atleta, eu tinha muito isso, só tem esse plano, tem que dar certo, tem que fazer isso aqui dar certo, eu tenho que ganhar, não tem outra opção. E um ramo totalmente diferente, mas o mindset é o mesmo. É all-in, tem que fazer isso aqui dar certo. Você não vai e joga com outra opção. É a única opção. E aí você, cara, tu entra, investe tudo que você tem no curso. E aí você ainda tinha que ser o melhor aluno. Você tinha que ser o melhor aluno. E aí como é que foi o curso? Como é que foi se desenrolar aí pra você passar pra entrevista, pra ser um case de sucesso e aí entrar no mercado financeiro? Boa, vamos lá. Durante 1 mês eu fiquei fazendo o curso, em paralelo eu ainda estava trabalhando como vendedor lá, estagiário comercial vendendo material para saúde. Aí como é que era a minha rotina? Assim, tem um ditado que é muito famoso e eu acredito muito nisso, que é a obsessão vence talento em 100% das vezes. Assim. Então eu entendi o seguinte, eu não sou o mais inteligente da sala e realmente não era, só que se eu colocar mais horas trabalhadas que todo mundo aqui dentro, eu tenho certeza que eu vou ser o número 1, que essa vaga vai ser minha. Assim, eu acordava pensando nisso e ia dormir pensando nisso. Aí, obviamente, eu tinha que trabalhar, porque eu ainda tinha que entregar o 1 mês lá restante que eu tinha na empresa. Eu acordava 3 horas, eu sempre fui de dia, eu não sou muito da noite. Então, eu colocava o telefone para despertar 3 horas da manhã, acordava 3 horas da manhã, estudava. Porque assim, vamos lá, o curso ele tinha as apostilas. Então, sei lá, renda fixa. Você tinha lá 10 páginas de renda fixa com exercícios no final. O que eu fazia era, eu pegava a apostila, matava a apostila inteira, lia a apostila inteira, fazia o exercício 1, 2 vezes. A partir daí, eu ia para o Google, ia pegar conteúdo no YouTube sobre influências de finança, ou sei lá, tentava pegar algum paper de economia, coisas que nem eram da minha área, e ia começar a ler sobre renda fixa, além da apostila. Então, assim, de 3 horas da manhã às 7 horas da manhã, eu fazia lá o cronograma do curso, que eram umas 3, 4 horas diárias. Então, preparava, estudava, fazia tudo e ia para o trabalho. Aí o trabalho ele era de 8 ou 9 horas da manhã até umas 5. O curso começava às 6 horas da tarde. Então, acordava às 3, estudava até umas 6h30, me preparava para o trabalho, saía para o trabalho às 7h30, ficava no trabalho até umas... Aí era para ficar até às 5, aí agora que minha chefe antiga que não me ouça, eu ficava até umas 3h30, e aí eu saía e ia estudar o material extra curso. E aí eu ficava ali 2 horas por dia, 2 horas e meia por dia, estudando o conteúdo extra curso. Até o horário da aula? Até o horário da aula. E outra coisa que eu fiz, assim, que eu hoje valorizo muito isso, a aula começava às 6 horas da tarde. Só que o professor sempre chegava antes para poder arrumar a turma. Então ele tinha que arrumar as cadeiras, ele tinha que preparar, ele tinha que armar o PowerPoint, ele tinha que baixar a tela, tinha todo um preparo da sala.
O curso começava às 6 horas, então eu sempre chegava às 5h20. Eu estudava ali de 3h30 até umas 5h30, vamos botar assim só para facilitar. Chegava meia hora antes, era mais ou menos, eu ficava sentado na portaria quando o professor entrava. Porque quando eu fiz a entrevista com o rapaz lá do curso, ele falou, cara, mercado financeiro é inteligência e network. E network eu não tinha, porque minha família é toda de óleo e gás. Eu nem, pra você ter ideia, quando eu fui falar com minha mãe, assim, mãe, vou trocar de engenharia mecânica para engenharia de produção, vou trabalhar no mercado financeiro. Ela, cara, tu vai ser aquele cara do banco que me atende? Tipo assim, esse era o meu entendimento também na época. Eu não entendia o que era mercado financeiro. Fui entender depois do curso. Então eu chegava mais cedo com ele, entrava. Óbvio, não é aquele cara pedinte que fica, pô, tipo assim... Mas você começa a criar uma relação, troca uma ideia, e aí, pessoa, você quer e tal, pô. Deixa eu te ajudar aqui, começava a ajudar ele e tal, a gente arrumava a sala ali em 15 minutos, os outros 15 o cara tava sentado, aí eu começava, pô, como é que me conta a tua história, pô, como é que você fez pra entrar, pô, de onde você veio? E aí, cara, tu começa, assim, pô, tu também tem que ser um cara... assim, acessível. Acessível, tu tem que ser um cara... Nem acessível, digo assim, tu tem que, não é sagaz a palavra, mas tu tem que ser um cara desenrolado, né? Tem que ser um cara desenrolado pra chegar, saber o que falar, entendeu? E aí eu fui ficando amigo dos caras, assim, os professores não eram os mesmos, eles foram trocando semana a semana, vamos colocar assim. E aí acabou que chegou no final do curso, eu não fui o primeiro colocado, eu fiquei 1/10 atrás do primeiro colocado. Eu fiquei em terceiro, eu fiquei em segundo, né? O segundo e o terceiro nós ficamos empatados. O primeiro ficou 1/10 na nossa frente. Eu fiquei com 9,2, eu e o outro segundo colocado. O primeiro ficou com 9,3. E aí eu não passei. Aí aquilo, cara, assim, foi difícil. Na hora eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Por 1/10 tu fica assim, caraca, tão perto. Por 1/10 eu fiquei de fora. Só que o curso, ele terminou numa semana, só que as semanas subsequentes, toda terça-feira tinham palestras que rolavam com pessoas influentes de mercado financeiro. Então eles traziam gestores ou traziam algumas outras pessoas com algum grau de influência em algum outro setor para poder falar. E aí, acabou o curso, na semana seguinte eu falei, cara, eu vou porque em vez de mandar mensagem no WhatsApp, abordar a galera, eu vou chegar lá para falar com os donos do curso ou com os gestores e começar a abordar eles de alguma maneira para tentar mostrar que assim, cara, eu me esforcei. Me esforcei. Não é 1/10 que fez a primeira pessoa ser melhor do que eu. Eu tenho muito mais para mostrar. E aí eu comecei a ir toda semana nesses encontros para tentar encontrar a galera dona do curso ou algum gestor para poder abordar e conseguir furar essa bolha que eu não tinha conseguido furar ainda. E aí a primeira semana eu fui, os donos do curso não foram. Na segunda semana, por algum motivo, eu não lembro, acho que eu estava doente, eu não fui e eles foram. Na terceira semana, eu ia, estava tudo certo para eu ir. E aí, cara, caiu uma chuva no Rio de Janeiro, assim, de acabar o mundo. Eu não tinha carro na época, tentei ir de ônibus, não deu, alagou, voltei para casa. E aí o curso, essa palestra começava às 7 horas da noite. Se eu tentei sair de casa, era umas 5h30, mesmo ritual. Chegar um pouquinho antes, esperar, tentar fazer algum network. Não rolou, voltei para casa, com aquilo na cabeça. E aí um amigo mandou mensagem e falou assim, cara, que tu é muito azarado. Porque quando você vem, eles não vêm. Quando você vem, eles não vêm. Quando você não vem, eles vêm. Eles estão aqui. Aí eu falei, cara, não é possível. Pô, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Aí meu pai estava em casa na época, eu falei assim, pô pai, tu consegue me dar um dinheiro pro táxi? Porque, cara, senão eu não vou conseguir chegar a tempo. Porque os caras não são tão acessíveis assim. Todo mundo tem agenda. Claro. Então isso já era... O curso começava às 7, isso já era umas 8h10 que eu recebia a mensagem. O curso terminava 9h30, no máximo. Tu ia pegar eles na saída, mas pelo menos tu ia ter uma oportunidade. Exato. Eu precisava de uma oportunidade, eu sabia disso. Eu precisava de um olho no olho pra eu falar assim, cara, vocês viram o que eu entreguei aqui? Pô, vocês viram a minha vontade? Porque assim... Eles viram, assim, eles sentiam isso, eles vibravam. Quando eu mandava bem, no pós-aula, a galera vibrava. Tipo assim, caraca, cara, tá mandando muito bem. O primeiro lugar vai ser teu. Assim, pô, continua, tu vai mais. E, pô, aquilo ia te consumindo e, pô, eu vou, é meu. Aí quando chegou no final, eu falei, cara, não vai ser isso. Tipo assim, eles vibravam comigo. Então eu via que, tipo assim, eu tinha uma chance de se eu chegasse no olho e mostrar, eu acredito muito nisso. E eu mostrasse essa vaga, eu ia conseguir de alguma maneira. E aí eu peguei ali o dinheiro, fui de táxi, caí no mundo no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei na palestra. Aí, cara, já entrei na palestra, tava lá, rolando, sentei. E aí, era um cara assim, eu nem sei, o cara não era de mercado financeiro, era um cara que falava de digital na época, por acaso, mas eu não me interessava muito na época. Eu fiquei sentado assistindo uns 20 minutos da palestra, só que eu sentei atrás deles, dos dois donos do curso na época. E aí... Um falou pro outro assim, pô, tô indo embora, beleza, não sei o quê. E aí o outro falou assim, também já vou, tô cansado. E aí eles levantaram e foram embora, assim, na direção de ir embora.
Aí eu falei assim, caraca, não é possível, eu não vou perder essa chance. Aí eu peguei, levantei, com 15 minutos eu entrei, sentei atrás dele, fiquei 15 minutos, levantei e saí. Eu fui pra lá pra poder fechar de alguma maneira alguma coisa. Tipo assim, eu tinha que fechar porque eu não tinha outra opção. E aí eu saí, e eles indo pra porta assim, aí eu já fui pra parte mais grosseira, tipo, segurei e falei assim, cara, gente, por favor, eu preciso falar com vocês que seja 5 minutos. E aí a galera, pô, calma aí, o que foi? Como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, pós-curso? E aí eu contei a história, eu falei assim, cara, eu não gosto de vitimismo, Caio, eu não gosto. E eu falei, cara, eu nunca falei isso pra vocês porque eu não queria estar na posição de coitado. Tipo, eu não gosto disso. Eu gosto de ser o cara que você vai olhar e saber que venceu por mérito, não por pena. E aí eu sentei e falei, galera, olha só, eu nunca expus isso porque, pô, eu não gosto de me colocar nessa posição, mas vocês viram o quanto eu batalhei por isso, assim, vocês viram o tanto de esforço que eu coloquei. Pô, eu acordava 3 horas da manhã, eu era o primeiro a acordar, eu era o último a dormir, eu vim aqui, vocês falaram que eu tinha que fazer network, eu fiz network, eu fiz tudo. Eu tinha 5 mil reais na minha conta, hoje eu não tenho nada, assim, eu tinha acabado de entregar o trabalho há 2 semanas. E aí eu falei, cara, hoje eu tô aqui. Não tô pedindo uma entrevista que vocês arrumem a entrevista que foi pro primeiro colocado, mas o que eu consigo sair daqui? Tipo assim, eu não aceito nada, não existe. Assim, me dá alguma coisa tangível que eu possa fazer, porque eu vou fazer. Tipo assim, minha vida no mercado financeiro não acabou no curso. Sim. Tem que ter um a mais. Sim. E aí o cara perguntou assim, pô, quanto é teu CR? Aí eu falei, assim, pra engenharia um CR bem alto, era 9.3. Eu falei, cara, 9.3. Aí ele, quanto foi tua nota no curso mesmo? Meu, 9.2. Aí começou a fazer algumas perguntas. Ele, vou te testar aqui agora. Aí começou a fazer várias perguntas e eu resposta na língua em todas. Ele perguntava e eu tomo, perguntava e eu tomo, perguntava e eu tomo. E aí ele falou assim, pô, cara, diferente. Tipo, eu nunca vi assim, alguém querer tanto como você quis. Não é certo eu fazer o que eu tô te fazendo, porque a gente dá as entrevistas pros primeiros colocados, mas eu nunca vi alguém querer tanto como você quis. Amanhã de manhã, me manda seu currículo, me conta um pouco sobre a sua história no e-mail, que eu vou encaminhar para todas as assets do Rio de Janeiro. E aí depois é contigo. Tipo, não tem mais o que eu possa fazer a não ser isso. Aí o resto só depende de você. E aí, cara, eu cheguei aí beleza, saí de lá, peguei ônibus, busão, fui pra casa, sentei. Tu viu a luz no fim do túnel, tu falou, caraca, tem a esperança ainda. Cheguei em casa, sei lá, já era umas 10h30, sentei e fiz na hora. Currículo, acertei o currículo que eu tinha que acertar. Fiz lá um texto contando a minha história, mandei. Aí ele até falou assim, porra, caralho, tu é chato mesmo, hein? Porra, não dá pra mandar amanhã de manhã? Eu falei, cara, eu vou te mandar hoje e vou mandar amanhã de manhã. Eu vou mandar os dois pra você. Eu sei que você pode esquecer. E eu preciso disso. Eu tô na posição de querência, né? Sim. E aí ele falou, beleza, cara, vai dormir, não vou esquecer não, fica tranquilo. E aí no dia seguinte ele mandou. Cara, deu 2 dias, eu fui chamado para 3 entrevistas. Agradeci, assim, sentimento de gratidão enorme, Eduardo Gunter, muito obrigado por tudo que você fez por mim, aproveitando aqui, eu já agradeço sempre a ele, sempre que eu tenho a oportunidade. E aí, cara, fiz as 3 entrevistas, passei nas 3 entrevistas na mesma semana. Isso foi numa terça-feira, né, que era o curso, mandei para ele na quarta. Na sexta-feira me chamaram para fazer as entrevistas, no dia seguinte me mandaram, né, para fazer a entrevista. Eu fiz 3 entrevistas na sexta, as 3 entrevistas na sexta-feira, passei nas 3 entrevistas e aí tive a oportunidade de escolher para onde eu ia. E aí consegui furar a barreira, entrei no mercado financeiro, fiquei lá 6 anos como analista. Caraca, 6 anos, 6 anos, porra, tu teve aí, tu conseguiu, porra, tu te bloqueou, tipo... Eu falo muito que a vida, eu não acredito em uma virada de chave na vida, eu acredito que a vida são pequenas viradas de chaves que você vai dando e vai acontecendo, e foi uma virada na tua vida. Caraca, o mercado financeiro, ficou 6 anos lá, e como é que funciona o trabalho lá? Assim, claro, no off aqui você já me falou que era muito trabalho, coisa de ter época de tu dormir lá dentro. E aí, como funcionava esse trabalho? Tu era analista, e aí basicamente o que tu fazia? Como foi esse período lá? O que você... Algo que você aprendeu lá que tu levou pra vida, que é diferente no mercado financeiro. Tu falou, cara, que a galera do mercado financeiro é muito inteligente, mas tu entregava muitas horas trabalhadas. Então, conta um pouco dessa fase aí, o que você pôde aprender, como era lá. Eu entrei como estagiário back-office. O mercado financeiro é meio que um padrão de carreira, você entrar, que é onde a galera te testa.
Então, pô, é bater carteira, Excel, ficar fazendo aquela coisinha chata, muito chata por muitas horas para testar se o cara tem resiliência, se o cara aguenta o tranco de pegar muita pressão, porque o mercado financeiro, querendo ou não, é muita pressão. Então eu entrei como estagiário em 2020. Aí eu tinha saído de engenharia de mecânica, né? Tinha voltado para produção, eu tinha voltado para o 5º período, porque o ciclo básico de engenharias, tinha feito as eletivas e voltei para o 5º período. Fiquei como estagiário de back-office por 6 meses. Só que, de novo, assim, eu nunca me contento em fazer só o meu. Nunca, assim, por curiosidade e por esforço de... a gente vai entrar em algum momento, eu imagino, mas assim, no final, não é dinheiro, não é nada disso. Eu sempre quero deixar um legado em algum lugar ou para alguma pessoa, alguma história legal. E aí, com 6 meses como estágio, eles não tinham obrigação de me efetivar como analista, porque eu ainda tinha metade da faculdade pela frente. Só que eu era o primeiro a chegar, chegava às 6h30 da manhã como estagiário, fazia tudo que eu tinha para fazer até 11h30. Depois, eu não tinha mais o que fazer, assim, do meu ofício, né? Começava em outras áreas. Galera, o que vocês estão precisando aí? Precisam de alguma coisa com alguma planilha? O forte do back-office era a planilha. Até porque eu nem tinha conhecimento de economia ainda, né? Tinha acabado de migrar. Então eu abordava uma pessoa, pô, precisa de alguma ajuda aí com alguma coisa? Ah, cara, tô cheio de planilha, era muita planilha. Estou cheio de planilha aqui para poder atualizar. Tu consegue quebrar esse galho para mim? Pô, agora. Pegava, começava a fazer planilha. Chegava em outro, dentro da minha área mesmo, mas outros setores. Pô, galera, já acabei minha parte, posso fazer alguma outra coisa? Aí minha chefe começou a pegar a confiança de ficar soltando mais tarefa de maior confiança. Porque ela via que ela me entregava, cara, tu tem até 10 horas para fazer. Dava 9 horas, estava feito. Dava meu jeito. Ela começou a soltar mais tarefa. Eu ia em outros setores. E você é visto, cara. Assim, quem não é visto não é lembrado. Então, pô, a pessoa vê que aquela pessoa tá com vontade. Então, com 6 meses, eles não tinham obrigação nenhuma de me efetivar. Eles me efetivaram como analista. Eles me chamaram no meio do ano e falaram, cara, você tá fazendo um papel muito além de estagiário. Tá pegando responsabilidade da tua chefe, tá pegando responsabilidade de outros setores. A gente vai te efetivar. E aí eles me efetivaram. Eu fiquei mais 6 meses como analista de back-office. Mas eu sempre quis migrar para a área de análise de ações, que é uma área mais de tomada de risco. Assim, eu sempre gostei muito de tomar risco. Muito, sim. Sempre gostei muito de tomar risco. Pegando empréstimo para abrir negócio. Eu gosto de viver na tensão. A gente vai entrar nessa parte aí. Eu gosto muito de viver assim, com risco. Eu me adapto muito bem. Adrenalina alta. Na pressão, sempre que precisa da pressão, tu consegue entregar mais. Funciona bem assim, dessa forma. Funciona muito bem. Eu gosto, assim, me sinto muito desafiado. É o que me faz acordar assim no dia a dia. Porra, preciso entregar mais. E no back-office é um negócio que você fica mais controle de planilha e tudo mais. Eu sempre quis migrar para a área de análise de ações. E aí abriu uma vaga, eu fiz uma entrevista interna para a área de análise de ações. Então eu fiquei 6 meses como estagiário de back-office, 6 meses como analista de back-office. Surgiu a vaga como analista de ações, para a vaga de estagiário de... Eu já fui como analista, era para estágio, só que como eu já era analista, eu fui como analista. Como analista de ações, que aí no dia a dia, aí é o risco, porque no final o tomador de decisão na ponta, que é o gestor, ele vai tomar atitudes, certas decisões baseadas nas análises que você faz sobre as empresas. Então eu tinha cobertura de óleo e gás da bolsa, então eu analisava Petrobras, analisava PetroRio, 3R Petróleo, enfim. E com base nas minhas análises, o quanto eu achava que aquela empresa ia dar, de maneira bem simples, tá? Quanto aquela empresa ia dar de lucro, qual era o múltiplo que ela estava sendo negociada, fluxo de caixa, quanto vai pagar de dividendo, enfim, a depender da análise que eu precisava fazer sobre aquele papel, era eu quem passava as informações para o gestor. Obviamente a decisão final era dele, mas como analista você tem um papel muito forte de não de induzir, talvez não seja a palavra certa, mas de fornecer as informações. Então eu estava de frente da tomada de decisão do fundo. E o cara tinha confiança em você. O que tu estava falando ali, ele tinha um gestor a questão de confiar em você para tomar a decisão. Isso. O que você levava para ele de informação, ele dava como, porra, se o cara tá falando isso aqui, porque o cara... Você estava ali estudando. Eu acabei entrando como analista júnior, né? Assim, querendo ou não, tem os processos lá, não vai ser como analista júnior que você vai fornecer esse grau de decisão para um gestor. Mas faz parte do papel ali você começar... Só que assim, com 6 meses, eu era analista júnior, tinha um analista sênior em cima de mim. Com 6 meses, o analista sênior
saiu. E aí eu me vi responsável por 8 setores da Bolsa, tendo que cobrir com pouca experiência, porque assim, estamos falando aqui de cara, para você adquirir um analista júnior, o cara vai ficar 2, 3 anos ali debaixo do analista sênior, com todo o suporte, com todo o aprendizado, e não aconteceu. Comigo o analista sênior saiu e eu fui jogado aos leões. E eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito de ser jogado aos leões, porque é onde você vê se o cara aguenta a pressão e se o cara tem fôlego para poder dar o a mais. E aí eu assumi os outros setores da Bolsa, e aí foi o que você falou, assim, o mercado financeiro por si só, cara, ele já é a carga horária é muito pesada e a galera é muito inteligente. Muito inteligente mesmo, assim, é muito inteligente. Então, de novo, eu me vi numa posição... Assim, uma das coisas que eu acho que é muito forte em mim é o poder de reconhecer o ambiente e reconhecimento próprio. Então, assim, eu vi o ambiente, eu vi o que a galera era muito forte, o que eu não era. Eu conseguia chegar, eu conseguia compor para eu chegar no nível dessa galera? Sim, então beleza, vamos aprimorar, vamos conseguir. Não consigo. Então onde eu consigo tirar a diferença? Eu consigo tirar a diferença aqui. Uma coisa muito forte em mim também é a resiliência, então horas trabalhadas. Entrando no que você mencionou, só para dar um pouco do panorama do que era a minha carga horária no mercado financeiro. De novo, eu chegava não mudei meu hábito, por ter conseguido, eu não mudei meu hábito, queria ir para a área de ações. Chegava cedo, continuei chegando cedo. Então eu chegava às 6h30 da manhã no trabalho, saía da minha empresa por volta de 7h30 da noite, era o horário. Só que a cada 3 meses a gente tem um rito no mercado financeiro que é a semana de divulgação de resultados. Então, quando as empresas elas divulgam o resultado trimestral do que foi o resultado financeiro, enfim, alguns KPIs da empresa no trimestre. E como tinham muitas empresas comigo, eu tinha que virar à noite, porque essas empresas... Então, eu chegava no trabalho às 6h30 da manhã, dava 7h30 da manhã, 7h30 da noite eu tinha que ir embora. Só que as empresas divulgavam o resultado, eu tinha que pegar esse resultado, tratar esses dados que me eram fornecidos e ter uma posição formal para o gestor se o resultado tinha sido bom ou ruim. Isso tudo até 10 horas da manhã, que era a abertura da bolsa do dia seguinte. Caraca. Então, às vezes, eu tinha 6 empresas para fazer essa análise crítica de um dia para o outro. Então, assim, isso não é mentira. Assim, eu posso mandar foto, eu tenho foto aqui na minha mesa de trabalho. Isso é maneiro, a gente consegue. Eu peço pro Giovanni durante ele estiver falando, quando soltar, ele mostra a foto. É legal. Eu tinha um cobertor que ficava do lado da minha mesa. Assim, tinha um cobertor que ficava ali, porque a cada 3 meses, durante 2 semanas, eu virava de terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta. E fiquei assim 5 anos como analista, desde o analista júnior até o analista sênior. Fiquei nessa pegada aí durante um bom tempo. Mas eu gosto, assim, cara, no final, você vê o trabalho muito legal, feito, eu falo que assim, eu passo assim por várias situações na vida, eu contei um pouco isso no podcast, quanto eu trabalhava, passeando cachorro e tudo mais, e a gente vê essa pressão, e quanto mais trabalhava no final das contas, recompensa, a gente gosta dessa emoção, toda essa adrenalina, tudo é muito, muito legal. E, cara, tava dando muito certo para você, mercado financeiro. Você tava na área que você gostava muito, na área que você tava gostando, de fato. Era onde você queria, que se esforçou absurdamente para chegar. E aí, como eu mencionei no início do podcast, cara, tu tem 2 pizzarias. E como é que surgiu esse estalo de, vou empreender? E por que você escolheu a pizzaria em si, não outro ramo? Você já pensava em outra coisa? Qual foi esse estalo de começar a empreender também? Por que tu quis fazer isso? Se estava dando certo no mercado financeiro, eu não sei até onde você queria chegar, e aí você começou a meio que diversificar, vamos chamar assim, começou a diversificar. Qual foi esse estalo assim que tu falou? Porra, do nada, vou abrir pizzaria. Tô no mercado financeiro, vou abrir pizzaria. Perfeito. O que acontece? Uma coisa que eu não mencionei, quando eu tinha 20 anos, eu abri uma empresa de revenda de material hospitalar, que até depois eu virei estagiário, mas de uma outra empresa. Eu fiquei 1 ano ali tentando e não consegui. Por diversas burocracias de entrar em plano de saúde, enfim, não deu certo, não vingou o negócio. Mas eu sempre tive uma veia, como eu falei, empreendedora no sentido de tomar risco, sempre gostei. Mas voltando, estava no mercado financeiro, estava tudo muito bem. E aí eu tenho um amigo que ele é médico, ele tem 8 pizzarias, e ele conseguia tocar em paralelo a parte de consulta, a cirurgia que ele tem,
E ele conseguiu criar uma holding, uma estrutura em que ele conseguiu dar treinamento para as pessoas, para que as pessoas não conseguissem executar o que era preciso na ausência dele, vamos colocar assim. Sim. Então... meio que fazer a pizzaria rodar sem a presença dele. E Perfeito. ele agindo como médico. Exatamente, Sim, exatamente. beleza. E aí, vendo aquilo, eu descobri que ia ser pai. Estava no mercado financeiro, casado, muito bem casado, vivendo muito bem. E aí eu descobri que eu ia ser pai. E não foi algo 100% planejado, eu sempre quis, foi sempre um sonho ser pai. E aí eu descobri que eu ia ser pai. Aí eu falei, cara, e agora? Porque assim, eu tô muito longe de onde eu quero chegar, seja financeiramente, seja de trabalho. Mas e aí? Como é que e aí? E eu comecei a tentar olhar o ambiente em volta. Foi o que eu falei, assim, o poder de você... reconhecer. De sair, assim, da esfera que eu tô e tentar enxergar oportunidades. E aí eu tinha esse amigo, que ele tinha 8 suburbanos, eu falei, cara, eu vou dar um investimento. Eu não tinha, mas eu falei, cara, eu vou chamar alguns sócios e eu vou abrir uma pizzaria no mesmo modelo. A gente vai conseguir replicar o que ele faz. Vamos criar uma holding, vamos colocar 1, 2, 3, 4 pizzarias, vou ver do mercado financeiro e bola para frente. E as pizzarias rodando. E as pizzarias rodando e tudo bem. Só que o que acontece? Como eu gosto de risco, eu não me contentei em abrir uma pizzaria. E aí eu tinha dinheiro para abrir uma, só que eu fui para 2, numa tacada só. E aí eu juntei meu pai e minha esposa. Nós entramos, eu e meu pai como sócios em uma pizzaria, eu, meu pai e minha esposa como sócios em outra pizzaria. E só um adendo, aproveitando, né, que a gente tá falando da pizzaria, tem outro detalhe. Isso tudo tu trabalhava no Rio. O porquê que tu abriu em São Paulo? Tem isso. Tu ainda, tipo, não satisfeito de abrir a pizzaria, abrir 2, tu abriu em São Paulo. Quando a gente foi fazer a entrevista com o pessoal da Suburbanos, que é a pizzaria que eu tenho, não tinha mais região no Rio de Janeiro. E dado que eu olhava pro exemplo que eu tinha do meu amigo, em que ele conseguia administrar 8 pizzarias e ele conseguia tocar a vida dele fora, dentro da medicina, eu não enxergava como um problema ter uma pizzaria em outro estado. Juntamos os sócios, eu, meu pai e minha esposa, a gente combinou o seguinte, olha, aos finais de semana eu vou para São Paulo, eu trabalhava no Rio, aos finais de semana eu vou para São Paulo, dia de semana, meu pai, como faz home office, ele consegue tirar alguns dias lá em São Paulo, e qualquer coisa que precise, você tá perto, você atende lá alguma necessidade que a pizzaria tenha. Final de semana eu me responsabilizo, está sobre minha administração. E assim a gente tentou, tá? Então na virada de 2022 para 2023, a gente fechou a pizzaria, vamos abrir. Abriu a pizzaria, só que, cara, assim, principalmente ramo de comida. Se você não tá barriga no balcão, o negócio não roda. E aí um negócio que era para ter payback em 24 meses, ou sei lá, um negócio que era para virar, até nem falando de payback aqui, falando até de lucro, assim, a pizzaria tinha que começar a dar lucro em 8 meses, a gente já estava com 1 ano e meio e as 2 pizzarias rodando no vermelho e muito no vermelho. Tu abriu início de 2023? Início de 2023, então até 2024 foi vermelho. Dando vermelho. Tu passou 2023 até 2024 no vermelho. No vermelho. Porque, cara, pizzaria, assim, principalmente, é barriga no balcão. Dado que a gente não tinha um processo muito bem estruturado, porque assim, quando você tem... E você estava ainda no mercado financeiro ainda. Eu trabalhava dia de semana. É até legal falar um pouco da história. Eu trabalhava dia de semana, então... de 6h30 até as 7h30 dia de semana, dava sexta-feira, cara, tava com investimento nas costas, então esquece avião, não existia essa possibilidade. O que eu fazia ônibus full time. Era ônibus full time, assim, essa é outra coisa, vou mostrar também para vocês aqui, vou deixar. Durante 2 anos, eu pegava o ônibus de 10h30 da noite no Leblon, porque eu trabalhava no Leblon, chegava em São Paulo 6h30 da manhã, 7h30 da manhã, com alguma frequência eu ia pro CEAGESP, quase todo fim de semana, eu e meu pai, pra gente poder fazer compra de hortifruti, enfim, verdura, essas coisas, para a pizzaria. Então, saía do trabalho 7h30 e ficava por lá mesmo.
botava um filme, comia um hambúrguer, alguma coisa, rápido ali, pegava o ônibus 10h30, chegava em São Paulo 6h30 da manhã, meu pai estava me esperando já, a gente pegava o carro, CEAGESP, fazia compra. Chegava em casa 12h30, almoçava, aí sei lá, dava um cochilinho rápido, 3h30 da tarde a pizzaria abre. Eu ia 3h30 da tarde para a pizzaria do sábado, ficava lá até umas 11h30 tentando administrar, não dá certo, porque, cara, da maneira com que estava feito não rodava. Chegava, dormia, aí no domingo eu acordava um pouquinho mais tarde, acordava umas 10h30, ficava ali descansando um pouquinho, dava 3h30 da tarde, pizzaria. De novo, ficava até umas 8h30 da noite, voltava para casa correndo, pegava um ônibus de 10h30, aqui em São Paulo, rumo ao Leblon, já com roupa do trabalho, chegava às 6h30 da manhã no Leblon, ia direto pro trabalho e começava a trabalhar. E isso eu fiquei durante 2 anos. Tu mal não tinha casa. Tu não tinha casa, porque tu ficava picotando e rodando. Não tinha nem vida, basicamente. Exatamente. Não tinha vida, basicamente. E fiquei nessa 2 anos, né, nessa loucura. Aí a gente viu que não funciona, cara. Assim, e aí você viu que não tava dando certo a pizzaria no vermelho, não dando lucro, não sei o que, mas a gente já falou sobre. Eu queria. Aí teve um momento que tu achou. Não é ponto cego, mas tu conseguiu mudar algo que de um mês pro outro a pizzaria, puf! Perfeito. Começou a dar bom. Foi. O que acontece? Pra vocês terem uma ideia, assim, a gente tava rodando no vermelho em outubro. Isso, assim, exatamente a história é essa. Em outubro a gente tava rodando no vermelho. A gente já não sabia mais o que fazer, porque tinha restrição de local. Então eu tava no Rio, dia de semana. Meu pai ficava duas vezes durante a semana aqui em São Paulo. A gente trocava. Não roda, não tem como. A gente falou, cara, e agora? Assim, não dá pra vender, porque no vermelho ninguém vai querer comprar. Não dá pra fazer nada. Só encarar o problema. Vamos sentar e vamos chegar numa solução. E aí meu pai conheceu, por acaso, um gerente no Rio de Janeiro de uma suburbana, que o cara tinha saído. E a gente falou assim, vamos colocar um dinheiro na frente. Vamos trazer uma equipe do Rio, de confiança, de gerente e um cara muito bom na área da pizza. Vamos fazer essa dupla. E veio mais uma pessoa ainda para a área da pizza. Nós trouxemos esses 3, pagando apartamento, pagando tudo. Vamos colocar na frente? Porque quando você sentava com a franqueadora para poder conversar, eles falavam, cara, o erro não está na gente, o modelo de negócio funciona. O modelo está na administração de vocês. E realmente estava. Assim, era um modelo de administração nosso. A gente falou, cara, não vai ter jeito. Se a gente está dando 20 mil de prejuízo, vamos dar 28, 2 meses, e botar esse negócio para rodar e fazer esse negócio virar. Cara, mas não tem de onde não tinha de onde tirar dinheiro, assim. Só para vocês terem ideia, como eu falei, eu tinha dinheiro para abrir uma pizzaria, não tinha dinheiro para abrir a outra. E tu abriu 2. Peguei 180 mil no banco para poder colocar na segunda pizzaria. Os 180, nesse momento, eu tinha virado 360. Porque, eu tinha pego na PF o empréstimo, juros altos, não consegui pagar porque a pizzaria não rodou. E tu tava planejando que tinha dado certo, tu já estaria pagando. Que eu ia pagar com lucro da pizzaria, não rodou. Só que meu fluxo financeiro não desencaixou. Eu não tinha o que fazer. Eu comecei a ficar trocando empréstimo de banco para banco. Então eu peguei no Bradesco, eu 3 meses não tinha mais a carência, eu tinha que pegar no Itaú. Com o empréstimo do Itaú, eu pagava o Bradesco. Só que nessa eu já tinha rodado uns 3, 4 bancos. E cada vez que você vai ficar... O cara consegue ver teu credit score lá. Sim. Então eu comecei pegando a 1,8 de taxa, eu fui pegar a minha última taxa a 4,5 de juros ao mês. Assim, negócio louco. Sim. Então aqueles 180 tinham virado 360. Eu falei assim, é essa hora que eu falei, quebrei. E não só quebrei, como vou ter que colocar um dinheiro na frente. Aí... falei, cara, mas vambora, tipo assim, não tem o que fazer, não tem plano B. Era de novo, você passava a mesma situação, não tem plano B, só tem plano A, é all-in, eu preciso fazer dar certo mais uma vez. Mais uma vez. E aí a gente, cara, vambora, vamos pra dentro. Cara, dito e feito, a gente colocou esse trio que veio do Rio pra tocar as lojas. O negócio saiu de um prejuízo de 20k, enfim, pra um lucro bom, muito bom. Isso em um mês. Fruto de má organização, enfim, vários problemas internos que tinham de produto, enfim, que não vale ser mencionado, mas que a gente descobriu muita coisa dentro e a gente conseguiu contornar isso. Mas foi assim que a gente conseguiu fazer virar. Aí a gente fez isso para deu certo. E isso foi mais ou menos só pra gente já ir ajustando questão de ano. E quando foi mais ou menos esse mês? Já foi em 2024?
Foi 2024 já, pra virada de 2024. Ali, meio que início do ano. Foi começando o início do ano assim, foi quando começou a dar certo. Perfeito. Tá. E aí começou a dar certo. E aí virou e começou a dar certo. Começou a dar certo. Em algum momento eu comecei a pizzaria começou a equiparar o que eu ganhava no mercado financeiro. Eu amo o mercado financeiro, assim, eu pretendo voltar algum dia. Só que eu sabia que se eu conseguisse pegar as horas que eu estava colocando por dia, 13 horas por dia no mercado financeiro, dentro da minha posição, se eu pegasse isso e eu colocasse dentro de um negócio meu, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer um negócio muito, muito, muito bom. Mais rentável, fazer mais dinheiro. Mais rentável e assim, dentro de um sonho meu de, empregar pessoas, mudar a vida das pessoas. E aí, como eu estava dentro do mercado financeiro, assim, é um ambiente muito legal, você aprende muito. Só que é um negócio meio... Limitado? Não limitado, mas é um pouco egoísta. Assim. Sim. Você pega pessoas muito inteligentes que ficam sentadas dentro de uma cadeira, fazendo contas para julgar se a outra pessoa está fazendo um trabalho bom ou não. Basicamente isso. E aí aquilo começou a me incomodar muito. Porque assim, tô aqui na cadeira, privilegiado, no ar-condicionado, fazendo uma continha e, o cara errou aqui, em vez de estar dando 120 de lucro numa empresa X da bolsa, o cara tá dando 100, ele é ruim. E aí eu ia conversar com o cara e o cara falava na minha frente, cara, tu tá sentado na cadeira aí, falar é fácil, eu quero ver tu vir aqui no meu lugar e fazer o que eu tô fazendo. Porque tomar a decisão sentado numa cadeira em que você já sabe qual é o resultado é muito fácil. Agora, quando você é apresentado duas situações, qual você escolhe? Você não sabe qual vai ser. Você tem que lidar com as consequências das duas. Nem sempre você vai acertar. É muito provável que você nem acerte sempre. Assim, não vai acertar. E você tem que lidar com isso. E você vai ajeitando a rota, vira, volta, vai fazer o outro plano que você tinha feito. Não deu certo. Não, deu certo, mas e se eu conseguir melhorar? E aí você vai em cima disso. Isso começou a me incomodar. Eu comecei a ter muita conversa com um empreendedor, de sentar com ele e ficar dando porrada no cara. Tipo, mas tu errou, por que tu não fez isso? E o cara, mas eu tinha duas situações. E você, o que tu teria feito? Aí eu, não, mas eu teria feito a outra. Ele, mas tu falar isso agora é fácil, né? Agora que tu já sabe que deu errado o que eu fiz. E aí eu falei, cara, eu quero errar, eu quero acertar, eu quero errar, eu quero ter história. Sim. Eu quero poder contar a história, entendeu? E aí eu falei, eu gosto do mercado financeiro, tenho um salário legal, mas eu quero tomar risco. Já deu pra já mim não, aqui. Como eu falo que tudo na vida tem e não tem problema, assim, os sonhos eles se renovam. Você tinha muita vontade de entrar no mercado financeiro e, você ficou 6 anos, você teve a sua história lá, todo o seu período, e aí você quis trocar o ambiente que estava, quis fazer uma coisa diferente. E aí você decide sair do mercado financeiro, as pizzarias já dando certo. E aí você decide empreender, o que eu vou fazer? Aí tu chegou em algum momento a pensar, cara, eu vou abrir mais pizzaria ou vou para ramo de outra coisa? O que eu vou fazer agora? Porque você abre um gap no seu dia de 13 horas que você ficava lá no mercado financeiro. Caraca, então agora eu tenho 13 horas disponíveis para pensar em outra coisa e depositar toda a minha energia. Quando eu já comecei a estruturar a minha saída do mercado financeiro, eu tinha uma vontade de investir em Smart Fit por N fatores lá, investir na ação da Smart Fit. E aí eu comecei a fazer um estudo sobre a marca, sobre as academias, sobre modelo de franquia deles, quanto dá de dinheiro, quanto não dá, como é que faz. Enfim, comecei a fazer um estudo para que o fundo investisse em Smart Fit. Sim. Não era para que eu investisse numa Smart Fit. E aí comecei a estudar aquilo, cara, e gostei. Falei, isso aqui é um business muito bom. O business, tem uma rentabilidade muito alta, só que ele tem um problema. O capital empregado é muito alto. Para você abrir uma academia, é muito dinheiro que você coloca. Ou, sei lá, vislumbrando, eu me tornei sócio depois do Grupo Silva, mas na época nem conhecia o Grupo Silva. Falei, cara, para se tornar sócio de alguma coisa, eu abri uma academia sem ser Smart Fit, abrir qualquer outra, Caio Dinho, alguma coisa assim, teria que ter um capital empregado muito alto. Sim. E aí, nesse momento, eu já tinha conseguido quitar as dívidas das pizzarias, mas eu, cara, não tinha dinheiro, assim, eu tava recomeçando a minha vida 100%, assim, não tinha lastro nenhum para colocar em nada. Aí eu lembro até hoje, assim, aí eu, estudando Smart Fit, falei, cara, esse business é bom, vou abrir uma franquia da Smart Fit. Comecei a estudar, falei, cara, onde eu vou abrir? Eu vou sair do mercado financeiro, vou ficar com as pizzarias, vou abrir uma franquia da Smart Fit. E aí comecei a estudar. Falei, cara, o melhor ponto para abrir uma Smart Fit é em Cuiabá. Falei, cara, não tem. Comecei a fazer densidade, PIB,
pô, falei, cara, tem espaço para abrir Smart Fit em Cuiabá, pô, lá é certo de negócio rodar. É certo, nunca é, mas assim, na balança de probabilidades, pô, a probabilidade é muito alta de dar certo, então eu posso arriscar pegando um empréstimo. E aí, fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, para tu abrir uma Smart Fit, fiz a reunião, pô, para tu abrir uma Smart Fit são 6 milhões de reais. Falei, cara, eu tenho menos alguma coisa, que eu ainda tava pagando empréstimo. Então, assim, faltam 6 milhões e alguma coisa para eu poder abrir. E aí eu fui, cara, e beleza, fui para casa, com aquilo na cabeça, comecei a mandar mensagem para banco, para um amigo, outro, tentando arrumar sócio. Aí beleza, fui para casa. Lá em casa a gente é muito família. E aí todo domingo, assim, a gente tá junto em algum momento. Aí nesse domingo que eu decidi que eu ia fazer, eu tava em casa, num almoço assim de tarde. Eu sou conhecido na minha família por ser muito maluco, assim, com empreendedorismo, de estar sempre trazendo ideia, sempre querendo abrir outra coisa, e faz planilha, e mostra que o negócio roda. Sempre fui muito assim, desde novo. E aí eu sentei todo mundo e falei assim, olha galera, eu queria avisar vocês, porque só um adendo aqui, quando eu abri a pizzaria, meu pai entrou de sócio, mas a família toda foi contra. Todo mundo, cara, tu vai fazer a pior besteira da tua vida, isso não funciona, tu vai quebrar, não dá certo. Cara, inúmeras foram as negações para que a gente não abrisse. E aí eu sentei todo mundo, de novo, mesma história da China, não preciso de aprovação de ninguém. Sentei e falei, galera, olha só, eu vou abrir uma Smart Fit. Assim como eu comuniquei vocês que eu abriria uma pizzaria e o negócio rodou, deu certo, eu tô comunicando que eu vou abrir uma academia. Obviamente eu não tenho dinheiro suficiente para abrir. Quem quiser vir comigo, vocês estão convidados, eu toco. Aí todo mundo mas ninguém não tinha falado valores ainda, nem local. Mas beleza, pô, consigo eu boto 50 mil, eu boto 100 mil. Eu falei, galera, calma aí, só um parênteses aqui. Para abrir uma Smart Fit são 6 milhões e vai ser em Cuiabá, tá? Esqueci de falar a vocês. Aí todo mundo, pô, tu tá de sacanagem, pô, tu tá viajando, porra, não tem como, você só, pô, tá maluco. E aí, cara, meu pai é muito fechamento meu, assim, pô, um cara que eu admiro muito, assim, na minha vida, que acredita muito em mim. Ele virou e falou assim, cara, eu acho que você não vai conseguir, porque 6 milhões você não vai arrumar em lugar nenhum. Só que eu tô contigo, alguma coisa eu vou colocar e a gente vai junto nessa. Alguma coisa eu vou colocar. Meu pai e minha mãe, assim, minha mãe gosta do game. Cara, a gente tá com você. Eu acho que a gente não vai conseguir esse dinheiro, mas se porventura a gente conseguir, eu tô dentro. E a família toda, não. Meu pai, eu também acho que não, mas bota meu dinheiro aí. Se quiser sim. E aí, cara, beleza. Comecei com aquilo, comecei a pesquisar aluguel em Cuiabá, comecei a pesquisar academia e tal. E aí, por acaso, a minha esposa, a gente estava no final de semana assim, sentado no sofá, e aí ela seguiu o Rafa, eu não segui o Rafa. Até então, isso estamos falando de... Pra quem não sabe, gente, é o Rafa Silva, que é nosso sócio também. Meu irmão, o primeiro que veio aqui no podcast, episódio 1. Bia, esposa do Caio, seguia já o Rafa. E aí ela chegou e falou assim, cara, Caio, tu conhece o Rafa Silva Team? Eu falei, cara, não conheço não. Aí ela, o moleque aí tá estourado, o moleque tá fazendo academia aí, tem umas blogueiras que estão malhando. Acho que parece ser legal, vai trocar uma ideia com ele. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem assim no Instagram. Não conhecia ele. Hoje eu sei que se tu mandasse, não tava nem aí. Mas assim, na época eu falei, não dá pra fazer um cold call. Vou tentar aquecer alguma coisa. Eu falei, Bia, mas e aí? Tipo assim, tu tem alguma amiga que malha, alguma coisa que faz com ele? Ela falou, cara, o pai da minha melhor amiga, que é Beatriz Bia também, o Luiz Hamilton, é ele que faz os aparelhos do Rafa. Posso tentar falar com ele. Cara, da minha maneira, assim, até o Rafa falou isso no podcast dele, no primeiro podcast que ele veio. Cara, só faz, assim, você tem que agir. Sim. Se você, vou pensar... Só faz. Cara, não vai rolar. E aí isso era um domingo, 2 da tarde, eu falei, cara, me dá o telefone do Luiz Hamilton. Ela, que isso? Você vai ligar pro cara domingo? Eu falei, cara, o cara não é empresário, o cara sabe, meu irmão. O cara tá online. Que é movimento, tu tem que movimentar, o cara sabe disso. Pergunta lá no nosso grupo, 7 horas da noite domingo, tá o Rafa mandando mensagem, cara, não tem descanso. E aí... Cara, eu peguei o telefone e liguei pra ele. Falei, oi Luiz, tudo bom? Primeiro eu queria me apresentar, porque você não me conhece. Eu sou o Caio, sou esposo da Bia. Cara, eu queria que você fizesse uma ponte com o Rafa, porque
Só um adendo aqui, eu caí num clickbait dele lá, que ele falou que tinha vendido uma franquia para São Paulo, que era completamente fake, o negócio não tinha sido vendido ainda. E até isso me fez agir até mais rápido, com medo de perder pontos. E eu falei, cara, me conecta com o Rafa, porque eu quero uma reunião com ele, porque ele acabou de postar que tá com um investidor em São Paulo. Eu vou tirar esse cara, eu vou ser o cara de São Paulo. E aí ele falou, não, beleza, tá aqui o contato do Rafa. Eu falei, pô, só avisa que eu vou mandar a mensagem aí. Aí ele, beleza. Aí, no mesmo, cara, ele me mandou o contato, deu 10 minutos, eu falei, cara, ele deve ter mandado. Se ele não mandou também, é isso. Peguei e liguei pro Rafa. Falei, Rafa, tudo bom, prazer e tal, sou amigo do Luiz Hamilton, acho que deve ter entrado em contato contigo. Ele tinha, menos mal, né, pra não soar de maluco. Falei, cara, acho que é o seguinte, pô, tô interessado, quero abrir uma franquia em São Paulo. Eu via que você tá com um investidor, ele fez o jogo dele lá, que sim, verdade, ele tinha. Falei, cara, vamos marcar uma reunião? É porque eu quero conhecer o modelo de negócio de vocês e vamos ver. Vamos ver, eu tô aí. Tendo disponibilidade, eu quero fazer parte. Falei, cara, beleza, quando você pode? Falei, amanhã. Aí ele, pô, pra mim amanhã é melhor ainda. Então falei, segunda-feira eu tô aí. E aí fui fazer a reunião com eles na segunda-feira. Sentei, tava o Dudu, que é o outro sócio, o Eduardo, com o Rafa lá, fizemos a reunião. Teu irmão também tava? Não, essa tava sozinho. Até então meu irmão não entraria. Sim. Por enquanto eu tava sozinho, eu não tinha dinheiro Eu ainda. acho que eu lembro até quando o Rafa fez a reunião contigo, que ele comentou, acho que a gente tava junto, tinha grupo, pô, conheci um moleque tal pra frente, tal, não sei o que, um negócio assim, eu acho que ele comentou por alto, mas aí tu encontrou ele, e aí como é que foi essa... Cara, fui fazer a reunião, fui entender de números, assim, porque no final, eu não tinha dinheiro ainda, não tinha sócio, não tinha nada, eu tinha a ideia de que eu queria. Fui sentar lá com ele, sentamos, conversamos, eu vi o negócio, falei, cara, o negócio é bom, tipo assim, pô, tem uma rentabilidade legal, capital para colocar vai ser difícil. Aí foi quando eles falaram, para poder abrir uma academia hoje na Silva Jeans, a gente tá falando de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então não são os 6 milhões que eu tava tratando da Smart Fit. Eu não precisaria ir para Cuiabá, não precisaria mudar minha família para lá, enfim. E aí eu falei, cara, porra, é isso. E tu já tinha as pizzarias em São Paulo, então já poderia ligar uma coisa na outra? Pô, perfeito. Falei, cara, vou arranjar o mercado financeiro, vou me mudar para São Paulo, vou tocar as 2 pizzarias, vou tocar a academia, preciso arrumar o dinheiro, mas vou tocar a academia, vou dar um jeito, tipo, sempre dar um jeito, não existe a opção de não dar um jeito. Vou pegar, vou tocar, cara, vambora, vamos para dentro. Saí de lá, aí eu fui sentei com meu pai e falei, pai, pô, acho que eu consegui viabilizar o negócio. Os 6... agora são 2. Então já deu uma folga aí pra gente tentar conseguir esse dinheiro. E aí meu pai falou, cara, beleza, de novo, tô contigo. Meu pai, assim, nem mostrei muito o número pra ele confia muito em mim. Confia muito em mim. E eu falei, cara, é isso aqui. E aí meu irmão, ele tem uma produtora, a LRD, quem quiser acompanhar, é muito boa. E aí eu falei, cara, vem... quer vir com a gente? Mostrei o negócio pra ele, mostrei que era rentável, é um modelo de recorrência, porque vai ficar pingando na sua conta lá o dinheiro. Você, quando é empresário, se você não está no modelo de recorrência, você acaba vivendo uma montanha russa. Vão ter meses que você vai ganhar muito, meses que você vai ganhar pouco, e talvez você fique 3, 4 meses sem ganhar nada, até que você explode, você fecha um cliente grande, que é o caso dele. Eu falei, cara, olha só. E aí, assim, até dando um conselho financeiro para ele como irmão. Eu falei, cara, a academia para você vai ser muito bom porque vai te dar uma recorrência. Vem com a gente, pô, vem com a gente. A pizzaria, pô, deu certo. Eu consigo te provar que aqui dá certo financeiramente, só precisa arrumar o dinheiro. E ele falou, não, beleza, tô com vocês. E aí teve a segunda reunião que eu fui lá, mas o negócio estava praticamente... O Rafa disse que me fechou na reunião. O negócio estava fechado já, não tinha... Tu já tava, antes de sentar com ele, já tava certo. O Rafa e o Dudu falam assim, foi o melhor pitch, você caiu como um pato. Falei, cara, eu já fui lá, só faltava o dinheiro para assinar, eu só não assinei porque eu não tinha. E aí, porra, beleza, vamos abrir, fechou. E agora? Vamos arrumar o dinheiro aonde? E aí eu falei, cara, 2 milhões e meio para tu arrumar. Porra, meu irmão, é muito dinheiro. Não tenho nada. Cara, pra resumir, a gente conseguiu arrumar o dinheiro, peguei empréstimo pra poder abrir, a maior parte está no meu nome. Arrisquei tudo que eu tinha, o tal do all-in de novo. Assim, mais uma vez. Cara, a galera tem muito medo de dívida, assim. Pessoal, pô, conheço muitos amigos, assim, que não pegam dívidas. Eu digo por eu mesmo, pô. A gente convivendo mais. Eu já com o Rafa já tinha mais essa convivência. E com você agora mais ainda. É algo legal que eu vou falar mais no final. E eu tinha esse medo também. E é o lance da pressão. E eu percebi por mim mesmo, por várias situações da vida, por várias pressões, eu fluí muito melhor quando estava sob pressão.
E quando você tá no conforto, tu fica mais tipo assim, tá tudo bem e tal, tranquilo, tá fluindo. Quando você fica na pressão, você leva o seu nível de produtividade, de pensamento, de abrir a cabeça para outras coisas. E ficava meio receoso com isso, de dívida e medo. Cara, é muito disso. Assim, dívida não é um negócio ruim. Contanto que você faça a conta e prove que aquela dívida ela vai se pagar. O que eu tô querendo dizer com isso? Se hoje, você quer, André, quer me emprestar dinheiro? Você fala assim, quero, eu pego. Nem tem onde colocar, mas eu pego. Só depende da taxa. Porque assim, se você arrumar negócios que o seu retorno sobre o investimento sejam maiores, seja maior que o retorno sobre a dívida, que é o ROI, enfim, que você aplica no mercado financeiro, ela é uma dívida boa. Ela é uma dívida boa. Se você consegue provar que esse seu retorno sobre o seu investimento ele é maior que o custo da sua dívida, que você consegue, dentro do fluxo de caixa da sua empresa, você consegue colocar o fluxo de pagamento das suas dívidas, cara, não tem por que você não pegar. Aí quando eu chego para as pessoas e falo assim, cara, eu tenho 1,5 milhão em dívida, todo mundo, cara, tu é maluco, tipo assim, como é que tu dorme à noite? Cara, eu durmo muito tranquilo. Tipo assim, pra mim é como se eu estivesse devendo R$10 pro cara da esquina, assim, não tem muito. Porque dentro do meu planejamento financeiro, é óbvio, nada é certo. Tipo assim, a academia pode não rodar e eu enfim, vou estar com essa dívida acumulada no meu nome, mas dentro do balanço de probabilidades ali que você faz, o fato de eu ter pego esse dinheiro em empréstimo, e o retorno que a academia vai me dar, encaixado dentro da minha porcentagem, dentro do meu fluxo de caixa, ele é muito alto de dar certo. Não existe na vida nada que é assim, ou vai dar ou não vai dar. Não existe isso, assim, não existe. Ou você tem X% disso acontecer ou Y% de chance disso não acontecer. É sempre um balanço de probabilidades que você vai ter que entender se isso se encaixa na sua vida ou não. Eu sempre trabalhei muito bem, assim, alavancado. Eu sempre trabalhei muito bem com nível de dívida alto. Então, plotei aquilo, cara, se paga. O retorno é bom, se paga dentro do fluxo de caixa, não tem por que não pegar. Vamos para dentro e vamos embora. Mas pô, aí algumas pessoas, pô, não, mas isso aí não, dentro da sociedade até, tipo, pô, meu pai e meu irmão, pô, mas isso é muito para mim. Eu falei, cara, então joga no meu nome, não tem problema, eu pego. Tipo, eu sou muito confiante de que o negócio vai rodar. Por tudo que hoje eu faço parte do grupo, então assim, vou estar falando como dentro do grupo, mas olhando o modelo de negócio, pô, quando você olha o fitness no Brasil hoje é 6%. Quando você olha em comparativo no externo, estamos falando de 15% a 25%. Você vai pegar a Europa e Estados Unidos. Então você tem uma avenida muito grande de crescimento para crescer ainda no fitness no Brasil, dentro do wellness. No pós-pandemia foi um boom muito grande, as pessoas percebendo que é importante fazer exercício físico, não só pelo estético, mas pelo mental, por tudo. Então, assim, eu estou dentro de um modelo de negócio que é muito bom pelo macro e ele é muito bom pelo micro. Então, o balanço de probabilidade de que vai dar certo ele é muito alto. Então, não posso desperdiçar essa oportunidade. Então, fui de cabeça e acabei pegando a primeira... Eu fui o primeiro comprador de franquia, comprei a franquia de São Paulo. Vai abrir agora em abril, Moema, então fiquem atentos aí. A primeira de São Paulo, estaremos lá, fazer um conteúdo muito top. Porque agora vocês sabem que eu faço parte do grupo também, o Caio também ele vai contar essa história, porque o Caio no início só ia comprar academia. Era tão louco, era assim, ó, o Caio ia comprar só uma franquia, eu fazia parte da Silva Nutrition. No final das contas, hoje nós dois fazemos parte do grupo por inteiro. Então, assim, bem ou mal, ele tá abrindo a academia, mas eu também sou dono porque eu faço parte do grupo, enfim. E aí, com a história da academia, você pensa em mudar para São Paulo. Enquanto isso, você tava morando no Rio de Janeiro. Perfeito. Aí eu larguei o mercado financeiro, vim morar em São Paulo, vou tomar conta da obra das academias, da academia, né? Eu falo até das academias, porque assim... Que te fala olhando que vão ter mais. Exatamente. Assim, quando a gente sentou... Isso é muito de família também, assim... Quando a gente senta aos domingos em família, que eu tô no Rio, ou o pessoal vem para São Paulo, quando você vai falar com eles, assim, pô, mas e a academia? E aí, tá rodando bem? Tá. Aí sempre tem alguém que levanta, já tô vendo o próximo ponto. Porque não é a gente não vai se manter em uma. Não dá para abrir duas, porque é muito dinheiro. Já foi difícil arrumar dinheiro para abrir uma. Mas a gente pensa assim em ter 4, 5 em São Paulo. Já falei que eu tô. Na próxima, tamo aí. Não, 100%. Não. E, cara, muito.
E isso é muito maneiro. E aí você tinha decidido mudar para São Paulo, tudo mais. Ia ficar com a academia abrir, demorou até um pouco para fechar de fato o local, ia ser um local, foi outro local. E aí do nada, eu tava até no dia. Quando o Rafa foi falar da Nutrition para você entrar, não foi aquele dia que foi lá na casa do Rafa? Não, o que acontece? Eu vim para São Paulo, vou tocar o pro da academia, vou ficar com a academia, 2 pizzarias, essa vai ser minha vida e beleza. Só que eu sempre dado que eu acredito no modelo de academias que eu estou abrindo como franqueado, e porra, vendo o Rafa e vendo o Dudu no dia a dia, eu olhei para... Tu acreditava no negócio todo. Cara, isso aqui é um negócio diferente, assim, pô, os moleques, eles brincam, assim, eles até colocaram na bio deles uma época, que eu falei pra eles assim, cara, eu gosto de vocês, eu entrei pro grupo porque vocês são medianos, esforçados e sortudos. Porque assim, mediano, foi o que eu te falei, eu não sou acima da média, pô, já te encontrei pessoas muito mais inteligentes que eu. Esforçado, essa é uma palavra que assim, pra mim tem muito poder, foi o que eu te falei. Obsession vence talento, entendeu? 100% das vezes. E os moleques são assim. Então eu olhava tipo o Rafa e o Dudu muito acelerado, pô, aquilo é a vida deles. Se tivesse que trabalhar 24/7, os moleques estavam ali, pô, vamos na fábrica, não deu pra, furtaram um caminhão no meio do caminho, não conseguiu sair. Se precisasse, os moleques vinham para São Paulo, alugavam a van e traziam. Então assim, isso, você tá perto de pessoas que pensam assim, que se movimentam assim, que vivem isso, é muito forte. Então eu falei assim, cara, eu preciso fazer parte do grupo não só pelo retorno financeiro, mas porque isso vai abrir portas de, pô, a gente pode não ser o Grupo Silva, mas os dois são boas pessoas para estarem próximas, porque se o Grupo Silva não rodar, eles vão fazer dar certo alguma coisa na vida. Alguma coisa. Amizades, futuros negócios, tudo. Tudo. Eu falei, cara, pessoas compatíveis da mesma forma de pensamento. Exatamente. Eu falei, cara, os moleques vão fazer rodar alguma coisa. Se não for a Silvadinho, vai ser alguma coisa. E aí, enfim, olhei aquilo, falei, enquanto a gente viu os imóveis em São Paulo, eu falei, olha, galera, eu comprei a franquia, mas, pô, eu acho vocês esforçados, sortudos e medianos, né? Mas se tiver a oportunidade de algum dia me juntar a vocês, eu tenho interesse. Mas de qualquer maneira, assim, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma ajuda financeira, que seja qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem. Não é porque eu sou franqueado que eu tô... Meu interesse é fazer vocês crescerem, porque vocês crescendo como marca, eu vou crescer. Crescer academia, sim. E aí, beleza, assim, a gente começou a desenvolver uma amizade no dia a dia por conta da franquia. Sei lá, a gente se encontrava por algum motivo, eu perguntava, pô, galera, e o grupo? Como é que tá a Silva Nutrition? Como é que tá a Silva Gym? Nem tinha muito ainda esse lance de grupo em si, depois que essa parada se formou, era separada, Silva Gym, Silva Nutrition, e aí pintou essa parada, e eu lembro até hoje quando o Felipe tava saindo, que aí pintou essa oportunidade pra tu entrar, que seria primeiro só a Nutrition, não era? Só a Nutrition. E aí, tinha deixado em aberto, sempre que a gente se encontrava, pô, galera, como é que tá? Pô, precisar de ajuda aqui, acho que eles podem fazer isso, sei lá, dava uns pitacos assim aleatórios ali, sem estar muito por dentro da operação. E aí um dos sócios da Silva Nutrition quis sair, e aí eles me mandaram uma mensagem, falando, cara, olha só, você tinha pedido uma oportunidade para entrar, tem a oportunidade de você entrar na Silva Nutrition, um dos sócios está saindo, e aí, topa mesmo ou tava só falando? Aí eu falei, cara, tô com uma dívida já louca da Academia de São Paulo. Só que a oportunidade você tem, porra, uma vez na vida, 2. Você não vai ter muitas oportunidades dessa magnitude para pegar. E aí eu falei, cara, pô, eu vou pegar. Aí os moleques, tá bom, então beleza, fala com o Felipe Gabriel e faz o Pix. E aí eu falei, cara, e agora? Tipo assim, não tenho esse dinheiro. E aí, por sorte, assim, pô, trocando ideia, fiquei sentado com aquilo uma semana pensando em casa, e pô, minha esposa percebeu, falou, cara, o que tá te tirando sono? Porque, pô, dívida não é, o que tá te tirando sono? Falei, cara, pô, preciso de mais dinheiro, preciso me alavancar mais. Aí ela, pô, não sei. Falei, o problema é que eu não sei onde arrumar. Aí ela falou, cara, meu pai tem um dinheiro parado aí, a gente pode ver com ele de pegar esse dinheiro e você colocar. E aí falei com meu sogro, falei, pô, consigo, você consegue me emprestar? Eu te pago em tanto tempo.
Aí ele, pô, meu sogro é um cara muito gente boa também, assim, pô, compra muito meu barulho da filha dele, né? Porque querendo ou não é nosso, tudo do casal. Falei, cara, ele falou, cara, beleza, te empresto. Tem que estar confiante? Falei, tô. Aí eu, então beleza, toma aqui. Aí eu peguei. Quando eu fui fazer o Pix pra poder, enfim, entrar na Silva Nutrition, na semana eu fiz uma reunião com o Rafa e com o Dudu. Porque, assim, querendo ou não, o Silva Nutrition e Silva Gym se mistura muito. Porque, apesar de serem business units diferentes, CNPJs diferentes, você tem muito cross-sell entre bases, você tem... Um complementa muito o outro. Um complementa muito o outro, porque é literalmente o ecossistema. E aí, conversando com eles, eu falei assim, cara, eu gosto muito de vocês, gosto de tudo, mas eu acho que eu não vou entrar, porque... No final, não faz muito sentido eu estar na Silva Nutrition, mas eu não estar no grupo, porque a Silva Nutrition muitas vezes vai ser fomentador para a Silva Gym, porque vai ser, é Silva no nome, é tudo, assim, a gente usa muito ela no dia a dia, e se provou certo isso. Sim. E aí eu falei, cara, mas pô, agradeço o convite. E aí o Rafa, daquela maneira dele, assim, numa mesa de jantando, eu, ele e Dudu, ele virou e falou, cara, então beleza, então tu entra no grupo? Aí eu falei, entro. Aí, Dudu, tu vende? Aí o Dudu, pô, mas assim? Aí ele, cara, é agora, tipo, vende ou não vende? Aí o Dudu, vendo. Ah, então liga pro Rodrigo, que é o outro sócio. Rodrigo, tô aqui com o Caio na mesa. Ele, pô, quer entrar, o Dudu precisa de ajuda lá na parte do financeiro. Pô, acho que ele vai entrar pra agregar não só como sócio, mas como um cara tocando e vai trazer ideias boas. Tá pra vender? Aí o Rodrigo, topo. Foi assim, cara, literalmente isso. Um call que não demorou 5 minutos. Então, beleza, vamos vender quanto? Tanto, beleza. Então, fechado. Caio, faz fazer o Pix, tá tudo certo. E aí eu cheguei no dia seguinte, fiz o Pix, pronto, entrei no grupo. Comprei a Silva Nutrition, a gente fez um acordo com advogados lá, que eu compraria a Silva Nutrition, jogaria pra dentro do grupo, enfim. E aí eu ficaria como sócio do todo. Tocando a parte de financeiro, estruturando a área. Que antes era tocado por Dudu, eu ficaria com essa parte do financeiro, o Dudu ficaria só com a parte operacional, o Rafa ficaria até então com o marketing, o Dudu ficou como CEO durante esse período, o Rafa ainda tinha consultoria, depois mais recente a gente acabou mudando, o Rafa virou CEO, o Dudu ficou como CEO e eu como CFO. E aí a gente ficou tocando, e aí eu entrei pro grupo e fiquei responsável por estruturar o financeiro, enfim, fazer todo o controle das empresas, CNPJs individuais. Caraca, isso, cara, é uma história, sim, muito, muito, muito top. Eu fico muito feliz, porque fez muito sentido pra tudo. Tu deu um up, que, caraca, tem tanta história no backstage, assim, o pessoal nem imagina, mas tu salvou, levantou a Silva Nutrition, assim, de uma forma absurda. Tu reestruturou, na verdade, tudo. Tu veio pra organizar a casa. Eu sei que todos os moleques e eu também, a gente reconhece muito isso. E aí agora eu também, fazendo parte do grupo e tudo mais, a gente reconhece que tu fez uma diferença absurda pra gente. Tem sido uma jornada, assim, algo muito, muito maneiro, muito prazeroso estar com todos eles, com você. A gente começou a criar uma amizade muito forte, muito rápido, porque eu acho assim, os semelhantes, eles se aproximam e se dão bem, assim, a galera se reconhece, quem tem a mesma visão, a mesma nas atitudes, na semelhança, na forma de agir, na energia. A gente se entende muito, muito bem. E aí você entra pro grupo Silva, que não estava no planejamento, então você... Aí tudo começou como uma franquia de academia, virou a franquia, mais o grupo Silva e as pizzarias. E aí tu larga tudo, vem para São Paulo. E aí, mas aí tu começa a ter que ir muito pro Rio também para ajudar nisso tudo. Agora as coisas funcionam já melhor, tu consegue focar mais aqui. E aí... Minha esposa vai ouvir esse podcast aí, desculpa aí. Porque é engraçado, assim, a gente veio para São Paulo em agosto de 24. Em definitivo, assim. Na verdade ela veio antes, ela veio em junho, né, para matricular minha filha Antônia na escola, enfim, fazer um período de adaptação. Eu ainda estava no mercado financeiro, ainda fiquei mais uns 2 meses fazendo esse bate-volta Rio-São Paulo. Porque a gente viveu 2 anos nessa loucura. Não tive muito tempo com a minha filha, assim, no início, porque eu ficava entre Rio e São Paulo. Então, a carga horária eu saía para trabalhar, minha filha estava dormindo no mercado financeiro. Eu voltava, ela já estava quase para dormir. E aí, chegava final de semana, eu tinha que ir para São Paulo. Então, eu não ficava final de semana com ela. Eu tive que abdicar muito do tempo com ela no início.
É duro, né? Porque, pô, o sonho da minha vida sempre foi ser pai. Assim, eu brinco que eu quero ter 3 filhos, pelo menos. Eu gosto de casa cheia. Mas, enfim, não tinha o que fazer. E aí a gente ficou nessa loucura 2 anos e meio, praticamente. Quando a gente se muda para São Paulo, eu entrei pro grupo final de agosto. Então, em 25 dias... Eu fiquei 25 dias full em São Paulo. E aí eu entro pro grupo. E aí os moleques... O Rafa e o Dudu, enfim, com 2 semanas deu dentro do grupo, eles, cara, seria muito melhor se você viesse pro Rio. Eu falei, eu já percebi. Porque a comunicação não funciona legal você estando à distância. É difícil você passar cultura pra empresa. Não acredito muito em home office, não gosto disso. Então, eu falei, cara, você vai ter que voltar pro Rio. Aí eu, como é que eu chego agora em casa e aviso que tipo assim, a gente mudou nossa vida pra São Paulo pra poder ter uma qualidade de vida melhor. Volta pro Rio. Só que agora, em vez de ficar Rio-São Paulo, eu vou ficar São Paulo-Rio. Mas graças a Deus minha esposa é muito parceira assim, durante todo o processo. Ela sempre compra as Quer minhas viver brigas. O extraordinário. A gente brinca. A gente brinca. A gente acabou virando um amigo pessoal, então a gente sai muito para restaurante. A gente sai para jantar. A gente saiu para jantar essa semana. Em um jantar a gente abriu 3 CNPJs diferentes. E aí a gente tem uma brincadeira interna entre as esposas do grupo, a Isabela, a Luísa, a Bia, a Mariana, todo mundo, que eu brinco que são sempre 6 meses. Eu fico, galera, a gente tem 6 meses de aperto e daqui a 6 meses, vai dar muito bom, nossas vidas vão mudar. E aí, assim, dá 6 meses, não muda nada. Mas um aperto. Porque a galera sempre inventa de abrir um CNPJ novo, de fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. E aí a gente tem essa brincadeira interna entre as esposas de que, é os 6 meses do Caio ou é os 6 meses de verdade? Porque a gente fica nessa há um tempo, né? Mas... Que a gente fala que, cara, é tudo uma construção, a gente tá meio que sangrando, vivendo essa fase mais apertada, construindo, plantando realmente pra lá na frente viver o extraordinário. E a gente fala muito isso, cara. Agora tá difícil, a gente vai passar um pouco de aperto, segurar, não vai dar pra viajar esse ano, não vamos fazer tais coisas, tudo bem, mas é em prol de algo muito, muito grande lá na frente, que vai ser, que a gente fala que é o extraordinário. Então, essa é a nossa visão para daqui a alguns anos. Tem que abdicar, cara, assim, não tem jeito. Graças a Deus meu pai me deu educação, me deu boa escola, me deu tudo. Mas, assim, eu comecei 100% das coisas que eu tenho hoje, das coisas que eu estou conquistando, eu não tive ajuda financeira, assim, eu não tive um aporte, não tive nada disso. Então, assim, 100% vai ter que ser cara e coragem. Antigamente tinha essa... Agora tem até mudado, assim, os influencers, você tem visto uma galera mais, não existe equilíbrio, mas até, sei lá, 1 ano atrás se falava muito de equilíbrio. O empresário de sucesso, o cara tem que acordar cedo, fazer yoga, fazer não sei o quê, banho gelado. Cara, não existe isso, assim, quando eu tava nessa loucura de pizzaria e mercado financeiro, minha mão era toda descascada, a ponta dos meus dedos, assim, porque é um nível de estresse que você se coloca muito grande. Só que é isso, assim, eu colocava na minha cabeça que eu vou viver 5, 10 anos, um negócio loucura louco, tipo assim, eu vou ter que, vou ter que doar o meu físico, o meu mental 100% para isso, para poder construir alguma coisa. E tudo bem, assim, se você estiver feliz com isso, se você estiver vendo o resultado, cara, não para, vai adiante, e era isso que me motivava muito. Falei, cara, eu vou tirar de 5 a 10 anos da minha vida, porque é quando eu tô novo, é quando eu tenho gás para colocar. Depois de você fazer isso mais velho, é mais doloroso, assim, não conseguiria fazer isso com 40 anos. De ficar 2 anos e meio pegando um ônibus Rio-São Paulo na rotina que eu tava. Em corpo, mesmo novo, né, eu tava com 28 anos, no ápice dessa loucura. Meu corpo já não estava mais aguentando, dava sinais. Mas, enfim, eu não conseguiria fazer isso mais velho. Então, era o momento de fazer, entendeu? E eu falo, cara, assim, a gente passa por anos de desequilíbrio, mas tudo tem um prazo. É claro, com 40 anos, talvez a gente não vai ter mais saúde para estar nesse mesmo pique agora. Então faz parte do momento, é agora que a gente consegue aguentar. E para o crescimento vem nesse fase de desequilíbrio, de tudo, muita loucura, excesso de trabalho, pouco sono. É assim que a gente cresce, é assim que a gente foca em crescer. E uma pergunta, cara, eu sempre pergunto aqui pro pessoal, se você pudesse... Eu tenho algumas perguntas. Se você pudesse tomar
Café com uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, é famosa, não é famosa, não importa quem é a pessoa, você vai ter acesso a essa pessoa, ela vai parar para tomar um café com você. Quem seria essa pessoa? Eu não gosto muito de fugir de pergunta. Posso te dar duas? Uhum. Vamos lá. Eu sou muito... Assim, meu avô é falecido, o pai da minha mãe, assim, foi um cara... Meu pai trabalhou muito, como eu falei em algum momento aqui do podcast, meu pai trabalhava em óleo e gás, então ele embarcava muito. Assim, eu não convivi muito com a presença do meu pai no dia a dia. Apesar da admiração imensa que eu tenho, porque eu sei que ele estava fazendo isso pelo nosso bem. Então eu tive uma presença muito forte do meu avô na minha criação. Então, pô, assim, eu sinto uma saudade muito grande dele. Assim, pô, meu avô foi um cara que largou tudo em Florianópolis aos 18 anos, veio de chinelo, blusa e camiseta, entrou num navio, parou no centro da cidade, parou no primeiro albergue que tinha e o resto é história. Assim, o cara correu atrás e conseguiu construir na cara e na coragem. Assim. Então, o meu avô é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande. Pô, gostaria muito de tomar um café com ele hoje, de sentar e falar assim, pô, acho que ele não aprovaria, meu avô era um cara muito conservador, mas ele é um cara que eu gostaria de estar sentado com ele agora e falar assim, pô, vô, tipo, pô, olha onde eu cheguei, sabe? Assim, pô, um cara que eu gostaria muito de ter essa conversa. E eu sou um cara também que eu prezo muito pela religião, assim. Então eu gostaria de tomar um café com Jesus, assim, pode parecer um pouco distante, né? Mas eu acho que você, quando lê a Bíblia, assim, tem muitos aprendizados muito bons ali. É uma pessoa que eu me inspiro muito para ser melhor com o próximo. Então, acho que essas duas pessoas aí, se eu pudesse botar uma roda, uma mesa redonda, colocar os três assim, acho que eu passaria um bom tempo conversando. Maneiro, gostei. Pô, a gente fala muito sobre melhorar e melhorar como pessoa, como ser humano, como profissional, sempre em busca da melhora, do progresso. Então, porra, resposta incrível. Eu queria também saber um conselho que você daria para quem quer empreender. O pessoal que tá ali, pô, eu quero começar, eu quero empreender. Caio, você já empreendeu tanto, vem empreendendo tanto. Dá um conselho para essa pessoa. Galera, assim, não tem receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Você vai fazer uma coisa e isso vai dar certo. Assim, de novo, tudo é um balanço de probabilidade. Primeiro de tudo, obviamente, começa. Realmente falta coragem para a maior parte das pessoas. As pessoas têm medo de começar. Cara, vai porque assim, no final, obsessão vence talento em maior parte do tempo. Então, se você estiver disposto de verdade, assim, porque a gente faz reuniões de franquias, assim, você vê muitas pessoas que são aventureiras, assim, o cara diz que quer ser empreendedor, que o cara quer fazer as coisas acontecer, só que você vê que aquilo são palavras jogadas ao vento, assim, não é um negócio que o cara vive aquilo. Então, pô, você quer empreendedor, você quer empreender? Cara, faz, se joga, não tem receita de bolo. Tem um negócio muito legal que assim, eu escutei de um ex-chefe meu, que a história não se repete, mas ela rima. O que quer dizer? Isso eu uso muito. Assim, eu consumo muito conteúdo, eu leio muito livro, eu vejo muito podcast, eu vejo muito tudo. Porque apesar das coisas não se repetirem, por exemplo, as coisas que eu passei aqui, elas não vão acontecer exatamente para você, como vai acontecer para vocês de casa. Mas ela vai rimar, ela vai ser parecida, assim. As coisas que a gente enfrenta no dia a dia da Silva, problema com o imposto da fábrica trocar um tipo de enfim, cara, e aí você tem um imposto que explode na tua cara, e aí, você tem problema de estoque porque o caminhão foi roubado no meio do caminho, ou coisas que eu nem tava na época, você vende um suplemento e aí a fábrica não te entrega, você tem que trocar a outra fábrica. Não existe uma receita de bolo, assim. Os problemas que você vai enfrentar no dia a dia, eles vão variar. Só que, a partir do momento que você consome conteúdo de outras pessoas, você consegue colocar a experiência que as outras pessoas colocaram em problemas que você tem hoje. Isso vai te levar, não vai te levar no mesmo outcome, mas vai te levar, possivelmente, isso vai te tirar daquela situação. Eu faço jiu-jitsu também, e no jiu-jitsu tem um termo que é muito legal, que eu gosto muito também, que você estar confortável no desconforto. Então, assim, você
você vai tomar uma atitude relacionada a um problema. Isso vai te levar para outra... Pode acontecer o X ou Y. A partir daí, o que você faz? Você vai ter X e Y, X e Y, X e Y. Então você precisa se movimentar, sair daquela posição. Você precisa estar calmo. Tá na posição de aperto, sai daquela posição, respira. Mas eu saí para uma posição que é pior ainda. Mas, cara, pelo menos eu já não tô mais naquela, eu me movimentei. E a partir dali você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Até que você consegue, quando você vê, você tá fora do problema. Então, assim, movimenta. Você precisa de movimento, precisa estar... assim, cara, se joga. Movimento gera movimento. É isso. Não, assim, se você pensar muito... Eu não quero pensar muito, Rafa vai me zoar, vai parecer que eu imitei ele, mas você precisa estar atuante, entendeu? Precisa fazer um movimento. Entendi, top. Mais uma, eu quero saber, se você pudesse abrir um negócio sem pensar no dinheiro, o que você abriria hoje? Não pensando em dinheiro, assim, como realização pessoal. Isso já engloba já num sonho, talvez. Sendo sincero, assim, sonho, não sei se sonho, tá? Mas uma coisa que eu tenho muita vontade de abrir, e eu vou abrir em algum momento, isso eu tenho muita vontade de ter uma espécie de ONG, assim, uma ONG da minha família, em que a gente possa ajudar outras pessoas. No final, assim, de verdade, não é dinheiro. Se fosse dinheiro... Eu sei que eu vou chegar lá financeiramente em algum momento, então o que vem além. Eu te perguntei isso num jantar, Caruso, o que é sucesso para você? Quando me perguntam isso assim, como é que é sucesso? Pode ser em palavras ou idealizar momentos. Assim, quando eu penso em sucesso, eu penso em duas coisas, assim, um ambiente com a minha família, num domingo, num churrasco com as pessoas lá. Eu penso em ter uma empresa muito grande que eu consiga administrar 300 pessoas numa laje na Faria Lima. E a terceira coisa, assim, é de ter uma ONG em que eu possa pegar pessoas e de fato mudar a vida delas. Em que sentido? Então, por exemplo, eu pego um moleque de rua e aí eu dou estudo para ele num colégio particular, 100% financiado pela minha renda, e aí eu consigo dar um dinheiro pro moleque levar para casa e aí dar para a família, ele não largar aquilo, e tentar fazer isso em larga escala. Eu sei que eu vou conseguir fazer isso, ainda não, obviamente só tenho dívida, não tenho dinheiro ainda. Investindo em pessoas. Mas em algum momento da minha vida é um projeto que eu tenho muita vontade de ter. Então, assim, não visando financeiro ou nada do tipo, é um projeto que eu vou colocar de pé. Top. Cara, eu queria te agradecer pelo papo. Eu aprendo muito com você, eu tenho certeza que o pessoal vai aprender muito. E cada convidado que vem aqui eu tenho um aprendizado. E com você eu venho aprendendo diariamente de arriscar mais, de, como você falou, de tomar mais risco para viver algo mais incrível. E eu gosto muito isso de ajudar pessoas, e eu acho que por isso que a gente se dá muito bem também, porque você tem essa característica. Então, cada vez a gente mais próximo. Eu só queria te agradecer pelo seu primeiro podcast. Quando tu tiver estourado, conhecido, o cara vai falar: o primeiro podcast que eu fui no podcast do Caruso, onde lá que eu tive o desbloqueio. Então queria te agradecer, meu irmão, pelo bate-papo, pela primeira vez você ter vindo aqui. Mandar um abraço também pra Bia e pra Antônia, que eu amo essa família demais, família incrível. Vocês são já parte da família também. E esse é o primeiro de muitos, Vocês vão ver muito esse cara aqui. E deixa um recado aí pro pessoal. Galera, só primeiro agradecer o Caruso pelo convite. De novo, assim, foi o que eu falei agora. Movimenta, se joga e faz. Quem me segue no Instagram, assim, até, 2 meses atrás eu era um Instagram fechado e que eu nunca publiquei minha cara no Instagram. Mas eu acho que a vida é feita de desafios mesmo, assim. Acho que o mundo está caminhando para um negócio mais digital, em que os diretores têm que estar expostos, têm que mostrar a cara, têm que falar a história, seja para motivar a equipe, seja para motivar o externo. Então, topei o desafio de estar aqui, de fazer. Espero que eu possa ter passado um pouco da minha história para vocês. De novo, não estou aqui porque cheguei lá, estou aqui porque estou tentando, estou vivenciando isso no dia a dia. Enfim, espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa para vocês, que eu tenha conseguido mudar alguma coisa no dia a dia de vocês. E é isso, contem comigo. Se quiserem qualquer ajuda, o Caruso sabe, pessoal, me manda mensagem lá, pode ser qualquer coisa. Eu ajudo, vou deixar o Instagram aí. Eu ajudo 100%, não tem problema nenhum. Acho que o cara, quando é empreendedor, o cara gosta de ver o país indo para frente, gosta de ver pessoas melhorando, os negócios crescendo. Porque no final, sei lá, você consegue ver um pingo de realização pessoal ali também.
Então, enfim, pô, só agradecer o Caruso novamente, pô, que eu tenho conseguido deixar alguma coisa pra vocês aí. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse episódio, mais um episódio número 5 e nos vemos no próximo. Muito obrigado, tamo junto, valeu!